através dos séculos, no meio de quaisquer povos que tinham uma história. Então, tudo isso demonstra que o fenômeno em questão não se pode considerar inteiramente fantástico, e que um elemento de verdade substancial deve encontrar-se no meio da mistura de elementos espúrios dos quais foi revestido, e no qual foi abafada a fantasia do vulgo. Essas conclusões são logicamente incontestáveis, mas resta permanecer-se na procura e isolar esses elementos da verdade. Para se conseguir o objetivo se requer, acima de tudo, liberar o terreno experimental da quantidade de episódios destituídos de quaisquer valores reais. Lembro, portanto, o que ressaltei anteriormente, que a prática absurda e grotesca com que os feiticeiros selvagens, à semelhança dos feitiços no ambiente civilizado, predispõem-se às suas empresas de magia negra, não são senão modalidades empíricas com o fim de provocar em si mesmos emersão das faculdades supranormais subconscientes, de modo que, para conseguir o objetivo, todas as variadíssimas práticas em uso equivalem-se, com a condição que servem para que ele creia cegamente na sua eficácia. Não é, portanto, o caso de se demorar para se convencer intimamente dos pressupostos mistérios implícitos no fato das palhinhas e dos restos recolhidos pelo feiticeiro e depois, queimados, ou, das suas danças loucas ao redor do fogo, ou das palavras mágicas de esconjuro proferidas ponto e vírgula ou dos aromas lançados no fogo e assim por diante. Deve-se, ao invés, fazer exceção ao gesto final do feiticeiro no momento do primeiro encontro com o oficial, quando ele se retirou da tenda, olhando no rosto com os braços estendidos e os dedos abertos, acompanhando indubitavelmente o gesto com poderosa atenção da vontade concentrada no propósito que tinha em mente, de modo a estabelecer a relação psíquica, ou fluídica entre ele e sua vítima. É notável a circunstância de que assim se comportavam os antigos magnetizadores em frente ao sujeito que pretendiam magnetizar, ou, mais modernamente, hipnotizar. Com os esclarecimentos expostos, tendo desembaraçado o terreno experimental dos episódios peculiares destituídos de real valor, parece nitidamente que o mistério a resolver, a propósito dos casos de magia negra análogos a este em exame, reduz-se a perguntar-se se podem, ou não podem, existir na subconsciência humana, faculdades supranormais capazes de curar, ou de provocar enfermidades. A esse respeito surge o fato de observar que não seria, na verdade, para se surpreender no caso de que fossem assim, tendo em conta que as outras faculdades supranormais subconscientes, das quais se admite a existência, são nesse sentido tão poderosas que, se aceitasse esta outra possibilidade, nada se acrescentaria ao mistério imperscrutável que envolve a personalidade espiritual humana. Isso posto, acrescento que, com base nas análises comparadas dos fatos, tudo concorre para demonstrar como são confiáveis essas presunções, já que não seria lógico nem científico obstinar-se a negar a evidência do acúmulo dos fatos dessa natureza, que demonstram que, em realidade, existem sensitivos capazes de influir sobre estados de alma e sobre condições de saúde de pessoas distantes, com as quais elas tinham podido estabelecer a relação psíquica, no máximo, psicometricamente mediante objetos pertencentes à pessoa distante a ser influenciada. É lícito presumir que essa influência se exerce na forma de transmissão telepática dos estados de ânimo, ora benéficos, ora maléficos, quando não, na forma de transmissão à distância de fluidos ou energias vitais que agem subconscientemente sobre o sistema nervoso dos sujeitos. O episódio aqui considerado convalidaria esta última hipótese, quando o feiticeiro saiu da prova exausto, a ponto de parecer doente. Esse, portanto, seria o elemento de verdade existente nas práticas universais da magia negra e da magia branca. Estabelecido esse ponto, apresso-me a completar os esclarecimentos do tema, observando como tudo concorre para demonstrar que os limites potenciais das faculdades subconscientes dessa ordem de manifestações estão circunscritos. Conclusões a que se chega, com base nas análises comparadas dos fatos, que tendem a demonstrar que a esfera de ação da mesma faculdade vagueia pelo círculo restrito das curas de enfermidades que dependem prevalentemente das desordens do sistema nervoso, como, todavia, tendem a demonstrar que, nas práticas para provocação de enfermidade à distância, é sempre questão de estados de mal-estar transitórios, simulando doenças que não existem, embora possam algumas vezes tornar-se moléstias e dores, enquanto que o sistema nervoso da vítima pode ressentir-se, provocando acessos e contrações espasmódicas, enxaquecas penosíssimas e também distúrbios generalizados do sistema digestivo. Permanece um ponto escabroso para se considerar,
que se mostra aparentemente também em franco contraste com as observações por ora formuladas. É que tudo concorre para demonstrar também, sob a base dos fatos, que não são raros os casos em que os esconjuros de morte perpetrados pelos feiticeiros alcançam o escopo. Mas também por isso apresso-me acrescentar que, nessas circunstâncias, não se trata mais dos poderes mágicos possuídos pelo feiticeiro, mas, sim, de um fenômeno de autossugestão fatal, pela qual foi atingida a vítima que, estando absolutamente certa de dever morrer no tempo pré-estabelecido pelo esconjuro, morre efetivamente. E que essa fé cega nos decretos infalíveis dos esconjuros de morte, resulta na verdadeira causa da realização do acontecimento, que parece demonstrado pelo fato de que, quando a vítima ignorar ter sido condenada à morte, a morte não se dá mais. Por isso é que os feiticeiros têm o cuidado de ir à noite traçar os sinais fatais na porta do túmulo da vítima. Isso explicado, vê-se claramente que os eventos de morte, aqui em discussão, não pertencem à classe dos poderes supranormais da subconsciência humana, mas entram na órbita clássica da psicopatologia universitária. Este outro episódio é análogo ao precedente e eu retirei da Revue Spirit, 1931, pág. 553. M.R. Henry Clavel, de volta da Polinésia, onde viveu muitos anos, publicou um longo relato a respeito de crenças e costumes dos indígenas daquele arquipélago. O caso que segue refere-se à circunstância de que o autor tinha descoberto entre os brotos crescidos debaixo de uma grande árvore tabu, sagrada, um esqueleto humano, próximo de uma panela de ferro enferrujada. Um indígena forneceu-lhe as seguintes explicações a respeito. Meu pai tinha um irmão chamado Carrere. Esse meu tio tinha uma filha chamada Taiel, prometida como esposa Fauni e deveriam casar-se depois da manipulação do popoi, um alimento especial. Mas lá no vale havia um jovem chamado Tunui que tinha querido casar com minha prima que era muito bonita. Havia pedido como esposa, obtendo uma recusa de meu tio, isso porque o pretendente era um jovem preguiçoso, mau, que não amava a pesca e que todos temiam. Depois da recusa, Tunui havia jurado a muita gente que a coisa não aconteceria em paz e que não tardaria a dar a perceber de que coisa ele seria capaz, palavras de um enamorado a que ninguém deu importância. Passaram-se alguns dias sem incidentes. Mas cerca de um mês antes da data fixada para as núpcias de minha prima, fomos informados, por uma mensagem enviada ao meu tio, de que sua filha Taiel tinha caído repentinamente doente. Eu estava presente e soube pela mensagem que minha prima sofria atrozmente de cãibras no estômago e de cólicas nas vísceras. Com essa notícia, meu pai ficou enfurecido, exclamando, é Tunui que se vinga. Eu sabia que ele era um Nanika, feiticeiro. Apanhou o fuzil e foi rápido à casa de Tunui, aproximando-se cautelosamente para não ser descoberto. Surpreendeu-o no ato no qual perpetrava um encantamento, diante de uma janela onde havia acumulado as mais disparatadas coisas, areia, pedras e cacos aguçados, ervas venenosas, cabeças de galho etc. etc. Ordenou-lhe, sob pena de morte, fazer cessar imediatamente o sofrimento de Taiel, e Tunui teve de submeter-se. Então, meu pai foi para a casa do meu irmão, encontrando sua sobrinha que havia se restabelecido em poucas horas. Desgraçadamente, porém, Tunui foi atormentado pelos ciúmes e quis vingar-se, fazendo Taiel morrer. 2 dias depois, renovaram-se nela as dores e as câimbras. Logo meu pai reparou nisso e voltou à casa do feiticeiro, mas o feiticeiro não estava lá. Depois de longas buscas, encontrou debaixo da grande árvore tabu, a árvore sagrada, onde se perpetravam sacrifícios e cuja sombra, ninguém que não fosse feiticeiro, tinha ousado penetrar. Friamente, sem discutir, meu pai matou-o com uma bala na cabeça. Este foi o fim do último feiticeiro da nossa ilha. Alguns dias depois, Taiel estava plenamente restabelecida e tornou-se esposa de Fauni. Desse relato, parece que o esqueleto por mim encontrado era o de Tunui. Encontrei-o completamente escondido num emaranhado inextricável de brotos de plantas em crescimento, à sombra da árvore tabu, de que ninguém tinha ousado aproximar-se. Lá, junto ao esqueleto, estava ainda a panela dos esconjuros, corroída pela ferrugem. Nada de especialmente relevante no caso exposto, salvo a observação instrutiva em que os casos de malefícios à distância apresentam todas as características comuns dos 2 episódios citados, e são os que provocam constantemente os mesmos sintomas, cãibras no estômago e cólicas viscerais, como se fossem causadas pela ingestão de fungos venenosos.
O episódio que segue é que tirei do livro, pouco antes citado, de Beonil Brookshire, Ciele de Etiópia. É muito curioso porque dir-se-ia que o feiticeiro havia tentado matar quem o havia feito prendê-lo, fazendo disparar inconscientemente uma bala de revólver contra si mesmo. O autor refere, tendo sabido que o tenente Lita estava ferido, procurei encontrá-lo. Entremos em casa, disse Lita, porque faz calor. Quando foi para dentro, deitou-se no angarebe da esteira, ergueu a borda direita da calça. A coxa estava enfaixada e a faixa manchada de sangue. Entrada por aqui, saída por aqui. Buraco limpo, ferida curada. Foi um caso de distração? Não se saberia nunca explicá-lo. Estava polindo a arma, estava ardia, o tenente dos carabineiros, sentado ao lado, e de Martini na frente. Comentavam sobre a caravana, metralhadoras, abastecimentos para a primeira etapa, quando, de repente, pã! O que aconteceu? Quem está ferido? Perguntou Lita aos companheiros. Mas, entretanto, olha para o chão, é o buraco do projétil encravado no pavimento de madeira. Faz por levantar-se e encontra-se sujo de sangue. Então percebe que as suas calças estão furadas em 2 lugares. Um instante depois, uma pontada agudíssima, tremenda, quase a fazê-lo cair desmaiado. O músculo foi trespassado. Pags. 133 a 134. Lita é um companheiro muito querido, um camarada alegre. Stazeri perguntou se não teria mais revisto o feiticeiro de Abdalaissa, que adivinhava o conteúdo das cartas e previa acontecimentos. Respondeu-me que fora preso poucos dias antes da partida da banda, porque era suspeito de infidelidade e de insubordinação. Esse homem se acreditava invulnerável e intangível. Quando foi posto na prisão, torcia-se na terra, sibilando como uma serpente, com os olhos vesgos injetados de fogo, e disse que seria capaz de vingar-se e de disparar também com as mãos amarradas. Poucos instantes depois, reentrando na sua cabana, Lita disparou acidentalmente contra si mesmo aquele tiro de revólver que, por pouco, não lhe custou a vida. Ver Pag. 144. Esse incidente ocorrido ao tenente Lita, incidente que não se pode certamente atribuir a um instante de distração, já que, nesse caso, ele, depois do disparo, perceberia o que havia acontecido, enquanto que, pelo contrário, demonstrou estar inconsciente disso, para perguntar quem fora o atirador e se havia feridos. Ora, essa forma normal de inconsciência é aquela que caracteriza a realização das sugestões pós-hipnóticas. Além disso, deve-se inferir que o tenente Lita havia disparado contra si mesmo em uma crise fugacíssima de hipnose oculta, induzida à distância, telepaticamente, pelo feiticeiro, que havia ameaçado vingar-se disparando, mesmo estando acorrentado. E se a vítima extraiu-a, ficando com uma ferida ligeiramente superficial, deve-se atribuir a um caso fortuito porque teria podido matar-se da mesma maneira inconscientemente. Nesse outro curiosíssimo episódio, dir-se-ia que a fascinação hipnótica teria assumido a forma de telecinesia, ou, melhor, de psicobolia, como se explicará mais adiante. Retiro o fato da edição francesa do livro Tantans, do explorador italiano Attilio Gatti, membro da Sociedade Real Italiana de Geografia e Antropologia. Ele narra sobre uma viagem em caminhão, na colônia portuguesa de Moçambique e refere-se assim. Dir-se-ia que fomos vítimas de uma feitiçaria ou de uma maldição. Furiosos e sujos de óleo e de poeira, nós olhamos um para o outro, sem exprimir nossos sentimentos com palavras. O sol de Moçambique era abrasador e, pela segunda vez, em meia hora, um dos enormes pneumáticos do caminhão furou com um estrondo violento e melancólico. Tudo isso pareceu a todos nós incompreensível, porque os pneumáticos e as câmaras de ar eram novos e garantidos por milhares de milhas, quando tínhamos embarcado em Beira, há alguns dias apenas, e os tínhamos usado apenas umas 200 milhas. Qualquer um poderá observar que isso, depois de tudo, não é uma grande calamidade, mas com o calor sufocante que fazia, a empresa de consertar um pneumático tornava-se trágica. Pusemos mãos à obra e bomba, o mecânico, com uma espécie de grunhido de raiva, ficou embaixo do caminhão, lutando heroicamente para pôr em ordem o crico, cabristante, onde devia colocar-se. Eu tinha subido na parte superior metálica do caminhão para tirar o estepe e saltei como um potro para não me queimar, porque o sol dos trópicos tinha aquecido o metal. Enquanto se trabalhava em condições um tanto penosas, fez-se ouvir uma voz: Mussunga, senhor, a senhor vai conduzir-se até Vila Peri? Do meu pedestal ardente, olhei para baixo.
Quem assim perguntava era o mais velho dos 3 feiticeiros médicos que estavam parados diante do caminhão. Aquele homem olhava-me com a majestade serena de um árabe, mas parecia fixar-me de um modo talvez preocupaste. Não era aquela primeira vez que havíamos encontrado aquele trio de feiticeiros médicos. Uma hora antes, quando estávamos levantando o acampamento, para retomar a viagem, eles surgiram, não se sabe de onde, e haviam me dirigido a mesma pergunta. Eu tive de negar porque o caminhão já estava sobrecarregado de instrumentos de toda a sorte, e as estradas eram péssimas. Meia hora depois, tive de reiterar a mesma recusa, porque o trio dos feiticeiros nos havia alcançado em razão de uma primeira parada forçada. Desta vez, eu estava propenso a acolher seu pedido, fazendo-a subir porque a expressão sinistra do velho feiticeiro causava-me um certo mal-estar. Mas antes que eu falasse, veio lá debaixo do caminhão um compassivo pedido: comandante, não os faça subir porque o caminhão já está sobrecarregado. Aconteceu que tornamos a partir sem nem ao menos responder ao segundo pedido do velho feiticeiro. Passaram-se 10 minutos e aconteceu um terceiro estouro dos pneumáticos. Furiosos, ofegantes e suados, retomamos a obra sem nem termos coragem de falar. Depois de algum tempo, apareceu o trio dos feiticeiros que ia mais adiante de nós, com passo lento e solene. Esperava-me um novo pedido. Nada feito. Desta vez, passaram à frente sem pronunciar nenhuma palavra, mas me fixaram com certos olhares de mau agouro que aumentaram meu mal-estar. Disse aos meus colegas: estou sentindo e me pergunto se esses feiticeiros não contribuem, de qualquer forma, no que está acontecendo. Começo a recear de que nos lançaram um malefício. Estupidez, observou o professor, se Bomba tivesse examinado melhor os pneumáticos. Bomba deixou cair o crico, cabristante, e aproximando-se do professor, com o rosto vermelho de raiva, exclamou: o caminhão estava e mantém-se em perfeito estado. Além do mais, foi o senhor que quis carregar o caminhão com todos os instrumentos científicos da África inteira. Deixei que brigassem e voltei ao trabalho, mas não podia libertar-me da sinistra impressão que me haviam causado os 3 feiticeiros médicos. Quem vive na África aprende coisas de pasmar. Finalmente ficamos em situação de partir, mas procedíamos lentamente, com medo de outros estouros dos pneumáticos, pensando, com tristeza, que nesse caso para nós não restavam senão os estepes. Conseguimos novamente, e ultrapassamos os 3 viajantes feiticeiros. Continuamos procedendo com a máxima prudência, mas eis que, de repente, sem causa de espécie nenhuma, o motor parou. Bomba, furioso, mas quase chorando, exclamou: maldito dia em que vim para a África. Examinou as velas, soprou no carburador, manipulou o magneto, tudo em perfeita ordem. Mas o motor negava-se a pôr-se em marcha e nem se conseguia com muito custo que ele desse aquele pequeno estouro de um bom augúrio de que funcionaria. Então decidi fazer uma experiência, disse a Bomba para deixar em paz o motor, à espera da chegada dos feiticeiros. Bomba lançou-me um olhar em que transparecia que ele duvidava de que eu tivesse ficado doido. Mas, todavia, apareceu ao longe o trio dos feiticeiros. Pareciam dispostos a passar adiante, sem perguntar nada. Mas eu gritei na direção do mais velho: ei! Doutor feiticeiro, se quiser subir com seus companheiros na parte superior, pode fazê-lo. Pararam. Olharam-me para assegurarem-se de que eu falava sério. Depois, aceitaram, mais do que depressa, subindo lá no alto, enquanto o mais velho voltou-se para mim, vaticinando: agora a tua viagem prosseguirá em paz. Assim que saímos, experimentei, com medo, colocá-lo em marcha. Acaso, ou magia? Coincidência ou sortilégio? Eu não sei, mas foi verdade que nosso excelente motor partiu num instante em perfeita ordem. Todos nós nos olhamos na cara, e pela primeira vez naquele maldito dia, não pudemos mais evitar uma gostosa risada, bem que, para dizer a verdade, sob essa risada se escondia nosso espanto por tudo o que sucedera. A partir daquele momento, o motor continuou a funcionar perfeitamente e não houve mais estouros nos pneumáticos. De modo que percorremos as 90 milhas que nos separavam da Vila Peri numa velocidade espantosa, haja vista as estradas horríveis. Chegados à Vila Peri, paramos num ponto onde deveria se erguer o acampamento, e os 3 feiticeiros médicos desceram com prudência lá de cima, enquanto o mais velho nos cumprimentou, observando: como te disse, a viagem terminou em paz. Ele havia pronunciado solenemente essas palavras, mas com a indiferença de um homem que pagou a recompensa devida. Depois do que,
Os 3 doutores feiticeiros retomaram o caminho, com um andar majestoso como os mensageiros do destino. Também Bomba cumprimentou-os pressuroso, com o mais afável dos sorrisos. Depois, voltando-se para mim, observou: compreendo que, depois de tudo o que eu ouvi, convenci-me de que quanto àqueles senhores, é preciso tê-los como amigos. No caso citado, e pela regra da catada teoria do Dr. Tanagras, não se trataria mais de projeção de força psíquica, mas sim, de um fenômeno de psicobolia, quer dizer, da projeção de energia intraatômica desprendida do subconsciente dos feiticeiros e, isto, por um ato de sua vontade. Energia capaz de exercer à distância, uma ação direta sobre a matéria, que no nosso caso, seria a parada do motor e os estouros dos pneumáticos. O Dr. Tanagras, no livro Le Destin et la Chance, desenvolve amplamente essa teoria, citando, a propósito, numerosos casos congêneres, entre os quais também o episódio aqui considerado. Indubitavelmente, ele exagera a importância da sua teoria até ao extremo absurdo, mas não carece dúvida de que ela contenha um fundo de verdade, já que, antes dele, essa verdade já estava demonstrada com base em experiências de gabinete. Assim, por exemplo, a senhorita Tonkzik, posta em condições de sonambulismo hipnótico pelo professor Oshorovix, parava e depois retornava a movimentar à distância o pêndulo de um relógio, como também conseguia fazer cair a bolinha de uma roleta no número sugerido pelo professor. Nessa última prova, porém, ela não era infalível, pois conseguia 5 vezes em 7, o que basta para explicar certas fases miraculosas de boa sorte em alguns bastante raros jogadores em Monte Carlo, sorte que os cálculos de probabilidade e as surpresas do acaso eram impotentes para explicar. Ora, se tem em conta as considerações expostas, então, o episódio mencionado parece legitimamente elucidativo com a hipótese da psicobolia, visto que, por um lado, os incidentes infelizes que se desenvolveram, um após outro, em menos de 2 horas, coincidem com a recusa repetidamente contrária aos pedidos dos feiticeiros. Entretanto, por outro lado, tão logo satisfeito o mesmo pedido, tudo andou até ao término da viagem. Contudo, essa última circunstância, de fato, adquire maior valor sobre as observações que o velho feiticeiro tinha veladamente vaticinado e, com a viagem terminada, tinha manifestamente querido provar ao comandante com uma outra frase análoga de reafirmação. Este outro caso, de aparente psicobolia, torna-se muito espantoso por induzir quase a se dar razão ao Dr. Tanagras quando afirma que as faculdades psicobólicas da subconsciência são capazes de tudo. Os leitores recordam-se de que na primeira sessão do presente trabalho que trata de fenômenos físicos de ordem supranormal, e, em consequência, também dos de levitação humana, citei um caso dessa última natureza referido pelo etnólogo R. W. P. Johnson, no Journal of the American SPR, 1937, pags. 229 a 233, no qual ele declarava, mesmo sabendo esbarrar por minha vez na condenação dos pedantes, sinto o dever de referir 2 importantes experiências a que pude assistir no norte da Índia, por obra dos extraordinários poderes de 2 yogis, experiências que me levaram a inferir que, se os nossos 5 sentidos valem ainda para alguma coisa, então o que observamos coletivamente, com muitos, deve considerar-se como tendo positivamente acontecido. No primeiro desses casos, como disse, tratava-se de uma levitação humana, fenômeno que, embora raro, realizou-se sempre em todos os tempos, e odiernamente vem sendo pesquisado e demonstrado experimentalmente, mas, entretanto, não se pode dizer o mesmo desse outro incidente de viagem ocorrido com o mesmo relator, incidente que parece muito mais prodigioso. Ele escreve, nossa expedição caminhava muito lentamente, em lombo do burro, nos confins de Kashmir, Tibete, quando encontramos casualmente um santarrão, tão velho quanto sujo, sentado à sombra da única árvore existente num circuito de 50 milhas. Tinha um braço imobilizado sobre a cabeça. Um da comitiva, distinto oficial do governo, conhecia a língua do país, e dirigiu-se para fazer perguntas ao santarrão. Soube-se desse modo, que ele mantinha o braço naquela posição em que estava, há já 12 anos, e que depois de 5 anos o braço permanecera imobilizado daquele jeito. Passamos a manhã na companhia do velho e quando nos preparávamos para retomar a viagem, ele pediu dinheiro. Entregamos-lhe 5 rúpias, soma que lhe bastaria para viver 3 semanas, porém, ele teve a audácia de resmungar e protestar, pelo que lhe foi redarguido sobre sua ingratidão a essa recompensa.
Recebeu com má vontade as nossas repreensões, respondendo, muito perturbado e demoradamente. O conteúdo do que disse consistia em que, assim como nós lhe havíamos dado generosamente alguma coisa, embora pouco, não seria o caso de que devêssemos morrer, mas todos, antes do pôr do sol, haveríamos de passar por uma crise terrível de medo. Montamos em nossos burros e prosseguimos viagem, através da imensa planície coberta de areia que a separava da grande cadeia de montanhas que estava diante de nós. Viajávamos na direção norte-oeste, perto da montanha Nanga Parbat, que é a mais alta do mundo depois do Everest. A montanha ainda estava distante umas 150 milhas, mas, mesmo nessa distância, para se olhar o cume, precisava se levantar os olhos a uns 45 graus. Havíamos atravessado cerca de 10 milhas da planície arenosa, quando uma pedra da grossura de uma cabeça de homem rolou com força e estrépito a 2 metros daquele que cavalgava o primeiro animal. Continuaram logo descendo, um depois do outro, 10 ou 12 projéteis análogos, que caíram entre as patas de 6 burros. Quando ficamos restabelecidos do primeiro abalo do medo que sentimos, desmontamos das montarias para examinar as pedras. Eram quase esféricas, pesavam mais 50 ou 60 libras cada uma, e notava-se a sua superfície polida e sua uniformidade. Não havia nenhuma pessoa por lá e estávamos longe do Santarrão cerca de 6 milhas. Um excelente atleta teria podido lançar semelhantes projéteis a uma distância máxima de 10 metros e nenhuma catapulta teria podido lançá-las a uns 500 metros. Agora podíamos ver ao redor, numas 10 milhas, em todas as direções. Não havia outra solução possível senão concluir que essas pedras haviam caído do céu. Permanecemos a tal ponto impressionados com o caso extraordinário que, depois da refeição do meio-dia, decidimos voltar ao Santarrão, que encontramos ainda sentado sob a árvore. Contamos-lhe nossa aventura, que recebeu com um sorriso de satisfação, mas em compensação mostrando-se muito benévolo conosco. Em seguida, acrescentou que deveríamos nos considerar afortunados por termos escapado do perigo de sermos lapidados. Depois do que, anunciou que era chegada a hora de dormir para ele, e nos despedimos. O que pensar de um semelhante fenômeno? Como explicá-lo? Estou bem seguro de ter assistido a uma ação mágica do Santarrão Yogi, mas, dito isso, não consegui nunca compreender a que poderes da subconsciência, ou a que intervenções celestes devemos atribuir essas manifestações. Esse é o episódio espantoso narrado e pessoalmente observado pelo relator, em conjunto com um grupo numeroso de pessoas cultas e de homens de ciência. Ao desejar explicá-lo com a hipótese do Dr. Tanagras, deveria presumir-se que, da subconsciência do Santarrão se desprendesse uma energia intraatômica verdadeiramente alta. É verdade, porém, que os competentes em atomística afirmam que 5 gramas de cobre, dissociado atomicamente, contém tanta energia intraatômica, capaz de erguer um supercoraçado à altura de 1000 metros. Aceite-se, portanto, para a energia. Mas dever-se-ia, outro sim, presumir que uma inteligência qualquer estivesse presente no local, visto que aconteceu o que o Santarrão havia predito. Vale dizer, que a comitiva pouco liberal, a título de punição celeste, deveria experimentar uma crise de susto e nada mais. E foi assim, aquelas grandes pedras tinham juízo, e caíam entre as patas dos burros, sem fazer mal a ninguém. Qual era então a inteligência que dirigia a queda? Os yogis responderiam, são os espíritos elementais submetidos ao nosso desejo. Não nos restaria senão aceitar por boa moeda essas elucidações, enquanto não se entrevisse outra possibilidade capaz de resolver, até certo ponto, o perturbador mistério. É que na casuística metapsíquica dá-se relevo a manifestações físicas que apresentam uma grande analogia com aquela em exame, são os fenômenos de aportes. Conhecem-se casos dessa última natureza, nos quais o objeto transportado de distâncias enormes era mais pesado e mais volumoso que as pedras aqui consideradas, com a complicação a mais que os fenômenos de aportes têm por característica invariável penetrar em ambientes hermeticamente fechados, o que subentende o outro fenômeno da desmaterialização e rematerialização quase instantânea dos elementos constituintes do objeto trazido. Para a discussão deste último ponto, ficamos na seção precedente sobre fenômenos de infestação, no qual se tratam e discutem-se fenômenos análogos. Sendo as coisas assim, poder-se-ia também inferir que a caída das pedras, acontecida na expedição científica de que se trata, resulta num fenômeno correspondente ao de aportes, o qual, não obstante, sendo realizado ao ar livre,
deveria denominar-se transporte e não aporte. De qualquer modo, para este caso de transporte, deveria igualmente subentender-se o fenômeno da desmaterialização e rematerialização dos elementos constituintes das pedras, sem o que seria difícil conceber-se o transporte a uma distância que indubitavelmente devia ser notável, porque o fato das grandes pedras, que eram todas de forma arredondada e lisas, demonstra que elas provinham de um terreno saibroso, de uma torrente ou de um rio. No caso em que se acolhesse essa outra versão do mistério em exame, se realizaria uma atenuante notabilíssima no aspecto espantoso do mesmo, e isso quando o fenômeno fosse comparável com outros fenômenos supranormais já muito conhecidos em metapsíquica, não apenas cientificamente investigados, em que não fosse mais necessário recorrer à hipótese da psicobolia. O caso que agora me proponho referir diz respeito a uma história de manifestações que, não obstante no fundo, resultaram ser da mesma natureza e são muito mais raros, tanto entre os povos civilizados quanto entre os povos selvagens, e consistem na transmissão voluntária à distância de sensações, emoções e alucinações, com o objetivo de atemorizar uma dada pessoa. Esse fenômeno na metapsíquica é conhecido com o nome de feitiçaria experimental. Sendo fenômeno raro e pouco conhecido, considero oportuno ilustrar o episódio coligido da casuística dos selvagens, fazendo-o seguir de um outro episódio semelhante coligido da casuística europeia. Retiro o episódio do Jornal of the American SPR. 1918. Pags. 312 a 327. O relator protagonista é um oficial do exército inglês que, estando a serviço na Nyasalandia, empreendeu a investigação dos fatos por ele referidos, por incumbência do comandante do corpo de tropas para lá deslocado. Seu relato assume, portanto, o valor de um relatório oficial. Tratava-se de investigar o que havia de verdade sobre manifestações de uma deidade selvagem, muito temida e venerada naquelas regiões, deidade denominada Mbona, tendo aos seus serviços uma sacerdotisa misteriosa e inacessível aos europeus na sua cabana-santuário. O relato é rigorosamente documentado, com a reprodução das cartas do que precederam e seguiram a apresentação do mesmo relato, e ocupa 15 páginas do Jornal da Sociedade Norte-Americana. Limito-me, portanto, a retirar a parte essencial, fazendo-o de maneira suficientemente coligada, porque a narração não teria nada a perder na sua eficiência. M.R. Robert R. Hasse refere o que segue. Veio-me a notícia de que entre os indígenas da tribo Anianja existia uma espécie de servilismo mental para com o poder oculto, cuja influência era grande. Seguindo por essas pistas com diligência e circunspeção, vim a saber que, numa localidade denominada Amanji, na direção da parte inferior do rio Shire, havia escolhido como sua residência, o espírito de um chefe defunto, cujo nome era Mboni, ou Bom, e que seus Mbeuí, ou fiéis partidários, o veneravam como a um deus. Os Mbeuí conservavam o nome da única antiga família mantida como sagrada e agora quase extinta. Diziam que o chefe defunto Mbona tinha por costume comunicar-se com seu povo por intermédio da própria mulher que era uma negra, ou, então, diretamente, assumindo formas diversas. Diziam que ele aceitava com agrado os presentes e que retribuía regulando as chuvas. Diziam que ele produzia enfeite, isto encantamentos. Que às vezes convertia-se em serpente e visitava a própria mulher, enrolando-se com suas espirais ao redor do seu corpo. Diziam que podia transformar-se em cachorro, leão, leopardo, pássaro ou em qualquer outro animal. Os europeus que desejavam aproximar-se do recinto sagrado deviam vestir um hábito de algodão celeste e deixar para o dono uma moeda de ouro. O poder espiritual do deus era tal que podia causar morte imediata a qualquer um que fosse bastante insensato em violar o santuário, ou provocar, de um outro modo, sua ira. Os indígenas tinham terror dele e tremiam de medo quando entravam em conta com aquilo que denominavam seu poder espiritual, pela força a qual ele se apossava deles e fazia-os falar e agir a seu beneplácito. Estando eu interessado nos fatos, estava curioso de saber mais, tendo tido ocasião de chegar, por algum tempo, nas proximidades do santuário, procurei informar-me posteriormente, mas obtive apenas respostas evasivas. Alguns dias depois, cheguei a saber onde se encontrava o santuário de Mbona e decidi ir visitá-lo. Tendo confiado a minha intenção a alguns amigos indígenas, suplicaram-me que não fosse, dizendo que seria morto e que os responsáveis pela minha morte seriam aqueles que me houvessem indicado onde se erguia o santuário. Disseram-me que,
Alguns anos antes, 2 europeus morreram na tentativa, alguns outros foram mortos somente por haverem insultado de algum modo o santuário de Mbona. Disseram-me, enfim, que as pessoas bem-intencionadas podiam consultar o espírito, favorecendo-o com presentes. Eu fiz compreender aos meus amigos indígenas que, por mim, não havia motivo para temer, já que se Mbona era bom, como eles afirmavam, então ele não havia de fazer nenhum mal, e, se em vez, era mau, então eu não compreendia por que o veneravam. Pus-me em viagem para a temida meta e quando me achava ainda em Nasange, vale dizer, a cerca de 14 milhas do recinto sagrado, comecei a experimentar a estranha sensação de mal-estar geral, uma estranha dor localizada na nuca e um vago sentimento de que uma criatura invisível esforçava-se para submeter-me à sua vontade. Pondo em ação toda a força da minha vontade, consegui dominar-me e finalmente triunfar sobre essa influência, mas continuei enfraquecido, embora me sentisse livre de distúrbios e dores. De qualquer modo, pensei que Mbona, ou seu aliado, dessa vez deveriam ter ficado frustrados. No dia seguinte, depois de haver exortado longamente e encorajado os meus carregadores recalcitrantes, pus-me a retomar o caminho para o bosque sagrado de Mbona, e quando chegamos a cerca de 500 metros, minha atenção foi atraída para o prado, no qual vi, ou fui sugestionado para ver, aquilo que parecia uma enorme serpente que alcançava o tamanho de 300 pés. Jazia inerte, e parecia que a cabeça estava destacada do corpo. Em seguida, meu espanto aumentou enormemente quando vi mais além, ou fui sugestionado para ver, um animal enorme sair de um grupo de árvores, lançar-se no ar sem usar asas, e descer perto de mim, agarrando-se com as garras, nos rochedos. Observei-o atentamente, tinha um corpo inteiramente branco e brilhante, a cabeça de um cavalo, os olhos rutilantes de fogo, as fauces abertas com uma língua grossa vermelho escuro, e garras de leão. Tinha asas relativamente pequenas e uma longa cauda branca, com grossas tenazes nos terminais. Vi que no bosque sagrado estavam 2 agrupamentos de cabanas, num dos quais residia o espírito de Mbona, com sua mulher Salima, cercada de suas criadas. Na outra, vivia o chefe Mbango, que exercia a custódia e era empresário. Mbango estando ausente, seu filho Chataíca ofereceu-se para guiar-me ao recinto sagrado, avisando-me, acima de tudo, que eu devia vestir-me de algodão celeste e, se isso não fosse possível, então eu deveria tirar o capacete e os sapatos. Disse, ainda mais, que o meu atendente indígena, que me persuadiu a vir com enorme dificuldade, e que se achegava perto de mim, batendo os dentes de medo, devia despojar-se completamente como ele, Chataíca, já havia feito. O ar daquele bosque sagrado parecia estagnado, pesado, solene. As cabanas que se erguiam à sombra das árvores, demonstravam não ter sido restauradas durante anos. Mas apenas cheguei perto, veio-me ao encontro um homem que mostrava no rosto sinais indubitáveis de possuir um grande poder mental e magnético. Perguntei-lhe se podia ver Salima, e ele chamou uma criada dela, dizendo-lhe que fosse anunciar a Salima a presença de um visitante. A vila era toda cercada firmemente com canas e dir-se-ia que era perigoso ultrapassar a paliçada, mas eu avancei igualmente. Diante de mim estava o bosque, que era o esconderijo dos animais alucinatórios por mim vistos. Prevalecia um ar pesado, insuportável, de cemitério. Os pássaros cantavam entre os ramos, mas de modo monótono, uniforme, que provocava sono. Havia lá 3 cabanas, uma das quais era ocupada por Salima, a outra, evidentemente por Mbona, embora demonstrasse não ter mais abrigado ninguém, e a terceira, servia para depositar as ofertas de alimento e de bebidas. Jorrava perto uma fonte de água. Perguntei a uma outra criada se podia ver Salima. Respondeu que Salima não viria e que não se poderia vê-la, sendo ela de alta hierarquia para receber-me. Salima, não obstante, de dentro da cabana, dignou-se dirigir-me a palavra, cumprimentando-me com um bom dia. Aproveitei essa boa ocasião para dirigir-lhe, por minha vez, a palavra, observando que eu tinha vindo para visitá-la, de modo que se ela era uma mulher má, podia permanecer fechada na cabana, mas, se ao invés, era uma mulher boa, por que não mostrar-se a mim que desejava tanto conhecê-la? De que então tinha medo? Essas exortações se mostraram eficazes, pois Salima apareceu na soleira, vestida de algodão celeste e deu-me benevolamente a mão. Seu rosto era quase belo, olhos negros cintilantes, perfil bem delineado, aspecto indômito e voz doce e melodiosa. Em resposta às minhas perguntas,
informou-me que seu marido Mbona estava ausente já há algum tempo, e que viria encontrá-la na forma humana. Disse que ele instruiu-a sobre quanto ela deveria fazer saber ao seu povo, e sobre o modo pelo qual deveria responder aos interrogadores. Disse que ele tinha o poder de transformar-se em qualquer animal, como também fazer chover à vontade, de reduzir à miséria seus inimigos, provocar carestia, punir quem merecesse e assim por diante. Ele, em suma, era o Deus de todos os povos do Sena, do Chicumbe e do Anianja, exceto de uns poucos perjuros que haviam faltado com seu voto de fidelidade. Disse, enfim, que Mbona tinha o poder de provocar, à distância, sentimentos de ansiedade, mal-estar e medo. Sugeri que nosso Deus era muito mais elevado do que Mbona, e assim dizendo, acrescentei que a prova da superioridade do meu Deus devia-se a que eu não tinha experimentado sensação alguma de ansiedade e de medo, mesmo na presença de Salima e de Mbona, o que ela reconheceu lealmente. Não obstante, durante a conversação, comecei novamente a sentir-me invadido por uma poderosa influência misteriosa, como que se quisesse dominar minha vontade, ou hipnotizar-me, e reapareceu a dor na nuca, como da primeira vez. Rápido, recorri ao contra-ataque, usando toda a força de minha vontade e, pouco depois, consegui recuperar toda a minha independência de espírito, de maneira até mais completa do que a anterior. Realmente, quando isso se deu, sucedeu que o sol, contrariamente ao que me havia parecido, esplendia naturalmente no meio de uma atmosfera normal, que o ambiente pesado do cemitério não existia e que os pássaros cantavam como cantam todos os outros pássaros. Sentindo-me senhor de mim mesmo, quis examinar as mãos de Salima e de sua criada, julgando com base nas regras da quiromancia. Aquelas mãos mostravam, sem dúvida, pertencer a duas grandes sensitivas clarividentes, embora esses sinais fossem muito mais acentuados em Salima que na criada. Pelo aspecto dessa última, via-se que ela tinha servido por muito tempo como sujeito hipnótico, até tornar-se quase imbecil. O que não impedia que as duas criadas tivessem um aspecto quase diabólico. Fora-me dito que Mbona era capaz de obsidiar, ou, quando não, tirar o espírito de alguém que não fosse bastante forte para se opor, para depois ele penetrar no corpo do indivíduo, ou nos corpos de um grupo de indivíduos, obrigando-os a executar a sua vontade. Por exemplo, era capaz de obsidiar um barqueiro de rio, fazendo encalhar o barco a vapor, ou, então, provocar esse mal-estar num outro indivíduo, para desmoralizá-lo completamente, e no país eram citados e apoiados esses fatos. Os indígenas contavam que, algumas vezes Mbona apossava-se de algum deles, e esse então era obrigado a gritar, eu, Mbona, peço vinho de palmeira para minha mulher Salima, o alimento, o algodão, segundo os casos. Apóstrofo. Esta é a parte essencial do relato oficial enviado ao comandante, Major Pierce, pelo oficial Robert R. Hassey. O comandante escreveu novamente ao relator, pedindo ulteriores elucidações, que deram lugar a um segundo relato do qual extrai alguns trechos complementares. O relator escreve, no relato oficial, não descrevi todas as coisas que vi, pensando ser inútil contar eventos que só podiam ter provocado incredulidade em certos ambientes. Salima era mulher de meia idade, com feições negroides, mas refinadas. Foi gentil e afável comigo, dada a alta hierarquia a que pertencia. Indubitavelmente possuía em alto grau faculdades de clarividência, e um grande fascínio hipnótico. Ela, além disso, praticava a mediunidade no verdadeiro sentido do termo. Salima recebia os visitantes ficando escondida na cabana. Eu lhe perguntei quem lhe sugeria aquilo que ela respondia aos visitantes, e ela juntou que não era ele que respondia, porém, Mbona que se exprimia, transmitindo por ela, e que, algumas vezes, manifestava-se na forma humana. Durante nossa conversação, Salima concordou que Mbona havia, há algum tempo, abandonado e reconheceu que minha personalidade devia ser mais forte que a de Mbona, visto que eu não tinha mostrado nem ansiedade nem medo, circunstância absolutamente nova para ela. Eu lhe expliquei que minha invulnerabilidade era devida ao poder que meu Deus me conferia, poder sobre-humano. E ela concordou também com isso. Nós nos despedimos em termos quase amigáveis, com um bom aperto de mão. Um dia, fui informado de que alguns trabalhadores europeus, pertencentes aos trabalhos da ferrovia, haviam projetado ir visitar o santuário de Mbona. Apressei-me a voltar a Salima para adverti-la de que corria perigo. Ela ficou terrivelmente impressionada e perguntou-me que coisa deveria fazer. Aconselhei-a a voltar para seu pai, Mbeuili, porque esse era o costume entre as pessoas do seu nível.
Ela me disse não poder fazê-lo e que preferiria ir para Maqueira. Concordei, ajudando-a a partir. Quanto a Mbona, não saberei dizer se ele é considerado imortal ou não, e que idade teria. Manifestou-se a mim e a Salima, numa visão clarividente, e pareceu-me um negro já avançado em anos. Ponho fim às citações, acrescentando que o professor Slope escreveu ao relator quando teve ulteriores informações sobre as formas alucinatórias dos animais por ele visualizadas. Da resposta do relator extraio este parágrafo: a serpente e o dragão que me apareceram, eram visões clarividentes. Mas se a primeira eu a vi transparente, a outra, ao contrário, pareceu-me a tal ponto distinta e substanciosa que causou-me a impressão de que fosse assim análoga no nosso plano físico, para se tornar também discernível à nossa visão normal. O professor Slope comenta: nenhuma dúvida de que tais alucinações eram de natureza verídica e prova o fato de que os selvagens as haviam visualizado antes do relator. Por isso, o fenômeno torna-se sumamente interessante. É digno de nota que o caporal, sob as ordens do oficial em causa, confirma o incidente do dragão que pôde ver junto com seu superior. No interessantíssimo caso exposto, embora contenha incidentes de aparência maravilhosa, eles não fogem da modalidade pela qual se realizam as manifestações análogas entre os povos civilizados, manifestações bastante conhecidas e profundamente investigadas. A sacerdotisa Salima revelou-se uma médium negra que caía em transe, e do fundo de sua cabana falava aos consulentes por intervenção supranormal, ilusória ou genuína, não importa, do marido falecido Mbona. Ao que parece, suas faculdades mediúnicas não se limitavam a manifestar-se na forma oral, já que ela assegurava que Mbona manifestava-se às vezes na forma humana, ou, em outros termos, que às vezes materializava-se. Tínhamos visto, além do mais, que Mbona manifestou-se ao mesmo relator na visão clarividente, o que testifica, outro sim, que o tenente Hasse possuía faculdades de sensitivo, como de resto afirma ele mesmo. Resulta, além disso, que Salima possuía, em sumo grau, faculdades de fascinadora e hipnotizadora, e é sobretudo a esta classe de manifestações que deve atribuir-se a grande influência mental e moral por ela exercida nas tribos circunvizinhas. Não obstante, acontece que, na prática de sortilégios à distância, ela valia-se, também, da própria criada por ela propositadamente imersa em sono hipnótico. Havíamos visto que as práticas hipnóticas podiam transmitir enormes distâncias e que o tenente Hussey notou-as na primeira vez quando se encontrava a 14 milhas distante do santuário de Mbona. Nessas circunstâncias, foram notadas na forma de um mal-estar geral, com dores localizadas na nuca e um vago sentimento de subjugação hipnótica. A origem genuinamente externa desses sintomas está provada pelo fato de que os indígenas afirmavam que um dos poderes de Mbona era justamente aquele de incutir mal-estar, medo, ansiedade, a qualquer distância. O que foi indiretamente confirmado pelo outro fato das visualizações alucinatórias de animais monstruosos a quem, pouco depois, ficaram sujeitos o tenente e seu atendente não só do repetir-se a tentativa de hipnotismo, acompanhado dos mesmos sintomas quando o tenente encontrou-se em presença de Salima. Não obstante, tínhamos visto como todas essas tentativas de sugestão hipnótica não alcançaram a finalidade, isso por efeito da força de vontade da qual deu prova o oficial na defesa da própria integridade mental, força de vontade demonstrada ser superior à de Salima. Mas, assim como Salima afirmou que um insucesso semelhante não lhe havia jamais ocorrido quando exercia as suas faculdades sobre os indígenas, torna-se, portanto, explicado e justificado o ascendente mental e moral que o santuário de Mbona exercia nos arredores sobre a tribo. Naturalmente, e como acontece em semelhantes circunstâncias, a fantasia dos povos presta-se para criar lendas sobre manifestações reais. E assim se viu que, entre os poderes atribuídos a Mbona, havia também os fantásticos como o de regular a chuva à vontade, de punir culpados e de fazer morrer quem ofendesse. Outra lenda de suas transformações e aparições, na forma de animal, tem origem manifesta nas análogas visões alucinatórias transmitidas à distância, pelo poder de Salima de sugestionar. É verdade, não obstante, que foi a própria Salima a afirmar o fato ao tenente Hassey, e que poderia atribuir-se a uma mentira voluntária dela, com o fim de impressionar a mente de seu interlocutor, mas poderia também conter uma convicção sincera de Salima, tendo em conta que semelhantes manifestações, ditas de licantropia, são frequentes entre os selvagens. Reservo-me para discutir mais adiante, na ocasião de análogas citações.
Sob um outro ponto de vista, observo que, dos fatos expostos, surge claramente como as práticas empíricas de sugestão hipnótica à distância tornaram-se, desde há muito tempo, mais desenvolvidas e impressionantes entre os povos selvagens do que as que aconteceram entre os povos civilizados. O que se explica com o fato de que entre os povos selvagens tais práticas misteriosas e incompreensíveis representam um meio poderoso para submeter os outros à própria vontade, conquistando influência moral e poderio material sobre indivíduos e povos. O que naturalmente não é possível conseguir num ambiente civilizado, onde a investigação científica despojou tais práticas do mistério transcendental do medo que o envolvia. Noto finalmente que, nas tradições dos povos europeus, descobrem-se episódios em tudo análogos ao que foi exposto, que demonstra como a existência dos indivíduos fascinadores foi sempre notada nos povos civilizados através dos séculos. Nos apontamentos históricos da feitiçaria e da magia negra leem-se, de fato, narrações de aparições à distância de animais monstruosos e de diabos carnudos e rabudos, por obra das práticas mágicas, com a mesma semelhança dos animais que apareceram ao tenente Racé por obra de Salima. Odiernamente, em que a prática da magia negra, despojada de todo aparato diabólico, ficou submetida ao sério exame científico, denominando-a mais modestamente de práticas hipnóticas, puderam desenvolver experiências de feitiçaria experimental à distância que lembram muito de perto as de Salima. Eis aqui uma amostra, que tiro dos Anais de Ciências Psíquicas, 1892, pags. 253 a 267 e 317 a 337. O Dr. Gibotial refere-se como, na sua qualidade de médico principal do Hospital de Paris, pôde encontrar-se com uma mulher, de nome Berta B., que vinha ao hospital trazer seu nenê doente. Quando ele a conheceu, ela já havia servido como sujeito magnético, ao secretário do Barão do Potete, depois, como sujeito hipnótico para um colega do mesmo Dr. Gibotial. Assim prossegue no seu relato, Berta disse-me que sua mãe exercia a feitiçaria e que vinham consultá-la para conhecer o futuro, ou para curar enfermidades. Ela mesma, em assuntos de feitiçaria, conhecia certas práticas profissionais bem diferentes das comuns. Por exemplo, ela sabia fazer extraviar-se na estrada um indivíduo, levando-o a confundir a direita com a esquerda, alucinação do sentido do espaço, e eu mesmo quis fazer a experiência. Ela disse-me que, quando era menina, andava nos bosques com a mãe para colher morangos, e quando os tinha bastantes e se cansava, divertia-se com a mãe do jeito de fazê-la extraviar-se na estrada, encaminhando-a para casa. No nosso interior, esse poder é geralmente considerado obra de feitiçaria. Na ilha de Cuba, os feiticeiros negros o fazem igualmente e sabem fazer pesquisas curiosas e interessantes sobre essa prática das quais posso, por experiência, poder garantir a realidade. Uma outra vez, Berta ensinou-me como se devia proceder para fazer uma pessoa cair. O método é notavelmente irracional. É necessário, antes de tudo, conhecer a pessoa que se deseja fazê-la cair. Em seguida, falar-lhe e procurar influenciá-la e saturá-la com o próprio pensamento, até fazer que tenha medo. Isso conseguido, então, espesse para encontrá-la num caminho, segui-la, imitando seu modo de andar, e carregando-a. Este foi o termo por ela empregado para significar que precisava apossar-se mentalmente do sujeito, de modo a provocar nele uma certa sonolência, procedimento familiar para ela. Depois do que, visualiza-se uma corda esticada atravessada no caminho, a poucos metros da pessoa posta na mira. Segue-se exatamente os passos que ela vai dando e, no momento em que ela chega na corda, dá-se um passo em falso voluntário, que a pessoa mencionada é constrangida a repetir, caindo. Berta gabava-se de transmitir alucinações, de fazer aparecer imagens de toda a espécie e dela mesma aparecer. Duvido que ela nunca tenha tido êxito em projetar seu duplo. Quanto às alucinações, uma tarde ela conseguiu fazer ver ao meu colega P. os picanços brancos que esvoaçavam em torno dele. Comigo, que sou bem pouco vidente, ela teve menos êxito. Uma tarde de verão, lá pelas 8, eu a esperava em minha casa e estava na varanda, olhando o caminho. Senti poderosamente sua presença nos poucos minutos, e, por isso, não havendo chegar, supus que ela estivesse demorando pelo caminho. Via, de passagem, passar à minha direita, como um reflexo branco no muro. O reverbero do sol sobre um vidro da janela que se abre ou se fecha, imita bem o que vi, apenas não era sol, nem lua, nem farol aceso, pois ainda era dia.
Continuei a sentir poderosamente a influência dela. De lá, ouvi no quarto de dormir 2 pequenos gritinhos agudos, semelhantes aos gritos dos ratinhos. Compreendi que isso era obra de Berta que tentava me influenciar. Pouco depois, ela chegou e, tendo-a interrogado com as devidas precauções, contou-me que tinha querido fazer-me ouvir gritinhos semelhantes aos de seu nenê que tinha poucos meses. Eis uma outra experiência na qual foi a sensação de medo que Berta quis transmitir-me. Uma noite, eu voltava para casa, lá pela meia-noite. Quando estava no patamar da minha porta e estava pondo a chave na fechadura, disse a mim mesmo: que amolação! Eis ainda uma das costumeiras proezas de Berta. Quer fazer-me ver alguma coisa assustadora no corredor. Verdadeiramente, isso é pouco agradável. Sentia-me, de fato, um tanto nervoso. Abri bruscamente a porta, fechando os olhos, e acendendo um fósforo. Depois, em poucos minutos, fui para a cama, apaguei a luz e coloquei a cabeça sob a coxa como fazem as crianças. No dia seguinte, Berta perguntou-me se eu havia visto no corredor, ou no meu quarto, um esqueleto que me tinha assustado. Não há necessidade que eu diga que um esqueleto teria sido a última coisa capaz de assustar. De qualquer modo, seja dito francamente, não sou realmente medroso e devo mesmo confessar que, depois de 2 meses de experiências com Berta, tinha ficado singularmente com medo, não apenas medroso com os males que poderiam me sobressaltar. E estou persuadido de que a minha covardia repentina era o resultado consciente e desejado dos esforços de Berta para ter-me sob sua influência. Eis outro caso do gênero. Uma tarde, depois de ter conduzido Berta à sua casa, num coche, eu com um amigo Perry entramos na viatura no bairro Latino. Chegando à rua Vaugirard, diante da grade do Luxemburgo, senti-me tomado de um medo tão extraordinário quanto absurdo. A rua estava magnificamente iluminada, não se via nenhum transeunte e o bairro, nessa hora, meia-noite, era absolutamente seguro. De onde o medo que me havia invadido não parecia provocado por nenhuma causa, era o medo pelo medo. Disse ao meu amigo: é absurdo, mas estou tomado por enorme medo. Deve tratar-se de uma proeza da Berta. O amigo sorriu, mas imediatamente observou: estranho. Agora também estou. Tremo de medo. São coisas muito desagradáveis. Tais impressões persistiram implacavelmente até que chegamos ao portão do Luxemburgo, depois, desapareceram. Descemos da viatura no ângulo com a rua Soufflet, e apenas descido, o amigo P observou: veja. Veja. Não vês voaçar ao nosso redor alguma coisa branca? Lá. Bem diante de nossos olhos. Agora não está mais. Eu não vi nada, mas senti poderosamente a influência de Berta. No dia seguinte, encontrei-a no hospital e, logo que me viu, perguntou-me: bem? Não vistes nada? Pedi-lhe que me dissesse o que deveríamos ver. Eis sua resposta: em primeiro lugar, vosso cocheiro confundiu a rua. Afinal de contas, os 2 não sentiram nada. Fi-los passar pela rua na contramão. Foi verdade que nossa viatura tinha atravessado um labirinto complicado de ruas do lado da rua Babilônia. Eu havia observado isso no momento, mas nada de preciso posso afirmar a respeito. Berta assim continuou, depois do que estiveram ambos cheios de medo. Quem? Perguntei. Primeiro o senhor, depois, Mr. P.O. Medo de nada, sem razão, mas era mesmo um grande medo. Por último, o senhor tinha visto picâncios que esvoaçavam ao redor dos 2, bastante próximos. A influência de Berta traduzia-se frequentemente em manifestações singulares. Assim, por exemplo, ela provou impedir-me de tornar a subir o Boulevard Saint-Michel e sucedeu-me repetidas vezes que, quando me encontrava nessa rua, eu me sentia repentinamente invadido pela sua influência e isso de 2 modos. Algumas vezes me atingia uma moleza toda especial nas pernas que ficavam subitamente como que paralisadas. Sentia como se tivesse tido nos ombros um peso muito grande demais para minhas forças. Se eu voltasse para trás, então sentia-me imediatamente leve e desembaraçado. Outras vezes, acontecia, pelo contrário, sentir grande dificuldade para andar, como se tivesse que lutar contra um vento fortíssimo, ou melhor, já que a sensação estava limitada às pernas, contra uma corrente de água na qual eu estivesse submerso até a cintura. Estou muito interessado nessas impressões subjetivas que Berta me transmitia. Também nessas circunstâncias, se eu voltava sob meus passos, o efeito tornava-se inverso e a corrente me arrastava para o Sena,
com tal veemência que eu precisava fazer o força para não dar uma corrida. Cada uma dessas impressões descritas tive que experimentar 3 ou 4 vezes. O curioso é que cheguei a transmitir aos outros a mesma impressão. Assim, por exemplo, quando me encontrei com a senhora A, e fazíamos um trajeto juntos na rua, consigo influenciá-las nesse sentido, de maneira tão eficaz.